Antes de trabalhar com game na Nintendo World, as revistas de games que eu fiz, eu trabalhei na Nintendo. Acho que eu já te contei essa história, né? Inclusive eu já ia pedir pra você contar essa história, que essa história é maravilhosa. Eu atendia telefone e dava dicas por telefone pra Nintendo aqui no Brasil, que era representada pela Gradiente. Era uma época que não tinha internet, as pessoas encalhavam no jogo e elas ligavam para um telefone, uma ligação... Era o Hotline, não era? Era o Powerline. O Hotline era da Sega? Da Tectoy. Da Tectoy, isso. É porque... Powerline era da Nintendo. É porque lá fora a Nintendo tinha Hotline, só que aqui no Brasil a Tectoy foi lá e pegou esse nome antes, então a Nintendo do Brasil teve que inventar outro nome e virou Powerline. Tinha uns amigos que trabalhavam lá e falaram, tem uma vaga aqui. Eu falei, pô, mas eu estudo jornalismo, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas eu pensei, não tô fazendo nada mesmo. Eu trabalhava numa loja de disco, né? Eu vendia CDs e tal, também. Outra coisa que caiu em desuso. Sim. E aí eu fui trabalhar na Nintendo, era um prédião lá na Berrini, né? O bairro cheio de empresas hoje e tal. Já hoje era muito gigante a Berrini. Já era daquele jeito. E o prédio onde a Nintendo ficava, a gente deu o apelido de Robocop, porque ele parecia, né, um Robocop. É o Plaza Centenário, é um edifício todo de metal, que tá lá até hoje. E aí comecei a trabalhar lá, a gente usava um telefoninho preso na orelha, tinha um computador que não estava ligado na internet, mas tinha um sistema, um software da Nintendo, que era um banco de dados gigante com todos os jogos que a Nintendo tinha lançado lá fora. Assim, eram milhares de jogos. Isso na época de que console? Super Nintendo? Ou tinha já o 64 já? Eu entrei no ano do 64. Então o banco de dados basicamente tinha informações sobre o Super Nintendo, Nintendinho e Game Boy e um pouquinho de Nintendo 64. Você escrevia o nome do jogo, tipo Super Mario World, e aparecia um monte de links, como se fosse um site de internet antigo mesmo, fases, chefes, perguntas frequentes, tal, daí o cara falava assim, eu tô preso na Floresta da Ilusão, eu não consigo sair. Falei, o que acontece? Eu passo da fase e ela volta pro mesmo lugar. E eu já sabia o que significava isso, porque todo mundo perguntava a mesma coisa. Mas se eu não soubesse, eu ia lá e procurava, né, Floresta da Ilusão, procurava ali, ia ter provavelmente a resposta que eu precisava, e eu traduzia em tempo real pra pessoa. O sistema era tipo a enciclopédia da Barça, assim... Era uma Wikipedia no formato Nintendo. Cara, que da hora. Só que a gente não podia, isso não saía de lá, porque era instalado no computador. Né? E era um CD-ROM, né? As pessoas sabem o que é CD-ROM ainda? Não, sabe, então, não é possível. A Nintendo mandava pelo correio um CD-ROM pra gente instalar nas nossas máquinas a versão mais atualizada com as dicas dos jogos. E assim a gente dava as dicas, mas tinha coisa que a gente respondia tanto todo dia que eu decorava, né? Então, e às vezes eu atendia a mesma pergunta 4 vezes, 5 vezes seguidas. Floresta da Ilusão, Chocolate Island no Super Mario World, ou então como faz para pegar a 5ª estrela do 6º mundo no Mario 64, como faz o Brutality de não sei quem no Mortal Kombat Ultimate. As coisas, assim, eram muito frequentes, então era raro a gente ter uma pergunta que a gente não soubesse responder sem precisar consultar. Às vezes vinham uns sinistros, assim, tipo um RPG que ninguém jogava. Meu Deus, o cara pediu dica desse RPG, ferrou. E era uma ligação que ia durar meia hora, pelo menos. Porque a gente não tinha como ver o jogo. Sim. Era tudo na adivinhação, lendo em inglês e meio que falando, você tá nesse lugar? Você viu essa coisa? Então, assim, outros tempos, né? É uma loucura pensar que isso foi nessa vida.